Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso. Muito boa tarde aos dois. Esta semana é a vez do Miguel começar e vamos falar sobre a prestação social única que há umas semanas eu própria estive aqui com ambos e estavam relativamente alinhavados em relação à importância desta prestação social única, mas entretanto muitas coisas se alterou, houve novos dados conhecidos e a notícia de que há um entendimento entre o Chega e o PSD. Porquê é que não foi o PS? Manifestamente porque Luís Montenegro deu o dito por não dito e esqueceu-se do não é não. Vamos ser claros, neste momento Luís Montenegro quer governar com políticas que são políticas securitárias, que são políticas antiglobalistas, que são políticas, no fundo, de regresso ao passado. E é um regresso ao passado de que não temos saudades. Porque, sinceramente, estas políticas proteccionistas que nós estamos a ver por todos os países do mundo, começando pelos Estados Unidos da América, dão neste bom resultado que nós temos estado a assistir nos últimos quase 4 meses no Irão. E, portanto, Luís Montenegro tomou esta decisão manifestamente, que é, apresenta uma medida que é uma medida que deve salvar os mais pobres dos pobres. E para salvar os mais pobres dos pobres, aquilo que vem dizer é que precisa de moralizar a atribuição desses apoios sociais. Falemos desses apoios sociais. A ministra disse no Parlamento que há 159 milhões de euros que foram identificados pelo Instituto de Segurança Social como pagos indevidamente. Ela nem sequer diz que eles são resultado de fraude. Diz que são pagamentos indevidos, alguns deles resultantes de fraude. As pessoas sabem qual é o montante total de acordo com a conta de execução da Segurança Social de apoios sociais pagos. Eu digo-vos, são 37.589 milhões e, portanto, estes 159 milhões correspondem a 0,28% desse mesmo total. Qualquer verba que seja paga de forma indevida a alguém que não precise desse mesmo apoio é uma verba mal gasta. E eu acho que todos os partidos políticos têm consenso relativamente ao combate à fraude fiscal. Mas esta taxa de 0,28% é inferior, por exemplo, a uma taxa que já é muito baixa, que é identificada, por exemplo, pelo Gabinete Europeu Antifraude, que avalia, por exemplo, a fraude nos fundos europeus e que é de 0,5%. Portanto, eu não percebo qual é o problema que o Governo vê relativamente a estes mesmos valores. Não consigo perceber. E depois, mais uma vez, a perseguição aos imigrantes, a perseguição aos estrangeiros. André Ventura, durante 7 anos, andou a dizer que havia imigrantes que chegavam ao território português e que automaticamente tinham acesso a subsídios que os portugueses que trabalhavam não tinham. Ora, esta negociação demonstrou precisamente a mentira flagrante que foi contada pelo Partido Chega durante estes 7 anos. Porque o líder da bancada do PSD já lhe explicou que só têm acesso a estas prestações não contributivas as pessoas que tenham contribuído pelo menos um ano. Para além de que tenham vivido cá pelo menos um ano. Ora, só podem viver cá pelo menos um ano se tiverem demonstrado para a autorização de residência que têm meios de subsistência para cá residir. E o critério que é fixado desde uma portaria de 2007 é precisamente a detenção do salário mínimo nacional para que possa, precisamente, ter a autorização de residência em território português. Portanto, sinceramente, eu não consigo perceber onde é que este PSD quer chegar. Este PSD tem sondagens que demonstram que o seu eleitorado reprova não só as práticas, como as políticas propostas pelo Chega. E ainda assim insiste terminantemente em amancebar-se com o Partido Chega. E, portanto, eu espero que isto dê casamento. Tem uma explicação
por esta negociação preferencial feita pelo Governo com o Chega e não com o Partido Socialista? Bom, eu não sei se foi negociação preferencial. Pelo que eu percebo, o Partido Socialista está-se a pôr de fora das negociações e é talvez isso que explique esta mudança de discurso. Porque vamos lá ver, a prestação social única, quando o PS estava no poder, inscreveu-a no seu plano de reformas e achava-a virtuosa. Depois, na oposição, acha que ela é preconceituosa e discorda. É a mesma medida, Rosa, é a mesma coisa. Aliás, o nome é criado pelo PS, Prestação Social Única. Estamos a falar da mesma medida. O trabalho social, aliás, já aqui dissemos, também no tempo do PS, o trabalho social estava na lei. Aparentemente concordavam com a medida. Agora é escravatura social. Como é que nós chegamos a um ponto de degradação política em que a mesma prestação, a mesma medida, a mesma norma pode ser vista de maneiras tão diferentes? Porque o que estes partidos parecem estar a admitir é que o que interessa não é a realidade, o que interessa é o discurso e a interpretação que nós fazemos deles. O que interessa é a realidade. A mim, do meu ponto de vista, eu não parto do pressuposto que toda a gente que recebe RSI ou que recebe uma prestação do Estado é subsidiodependente e não a deva receber. Pelo contrário, acho que a esmagadora maioria das pessoas sim recebem porque precisam, porque senão estavam na rua a passar fome. E não é isso que pretendemos. Da mesma forma, também acho razoável admitir que haja uma dose de fraude e, portanto, todas as medidas que se possam criar para impedir essa fraude parecem bem-vindas. E nós chegamos a um ponto de polarização, agora como para utilizar uma palavra que está na moda, que é as pessoas não querem saber da realidade, não querem saber do que é medida, não querem saber do que está escrito, querem é fazer um discurso que passe bem ou que agrada um determinado público. Eu acho que isto tem feito o Partido Socialista, na sua opinião? Eu hoje, quando ouvi o secretário-geral do Partido Socialista, primeiro terminou com uma frase que eu achei completamente enigmática, disse: "O diabo veste Prada". Completamente a despropósito. Eu não sei, deve ter visto que aquilo, em alguns momentos, lembro, por exemplo, do ministro Mário Centeno, que também utilizou, mas utilizou-a com sentido. Desta vez foi completamente a despropósito. Talvez o Miguel Prata Roque depois nos consiga explicar esta frase. Esta ideia e esta lógica, porque é que lhe convém politicamente que o Governo e o Chega estão feitos. Vamos lá ver. Se nós estivéssemos aqui, se me dissessem assim, o Governo proibiu qualquer estrangeiro de receber a prestação social única, independentemente nem que viva cá há 20 anos, eu seria a primeira a dizer que sim, que o Governo estava a ir atrás do Chega. Não acontece isso. O que o Governo vem propor nesta matéria é exatamente a mesma coisa que já estava. É que as pessoas têm que viver cá pelo menos um ano e quando dizemos viver, é evidente que é viver legalmente cá, não é estarem cá clandestinos para poderem ter acesso a este tipo de prestações. E obviamente que as pessoas que estão cá há mais tempo e que contribuem há mais tempo têm acesso a outro tipo de prestações, que são aquelas para que se contribui. Uma pessoa que tenha 5 anos de desconto, se cá no desemprego, tem acesso ao subsídio de desemprego, não precisa de recorrer. Isto são prestações para quem está numa situação de... Mas, por exemplo, em relação à questão do canal de denúncias que foi muito... está a ser muito criticado. O PS previa essa Eu não faço ideia medida? Porque o PS não tinha este projeto. Agora, há uma coisa que eu sei, que o PS tornou obrigatório em Portugal para todas as empresas com mais de 50 trabalhadores terem um canal de denúncias. Sim, tornou obrigatório, como tornou obrigatório para todas as entidades da administração pública. Não cumpriu em muitos casos, mas tornou obrigatório. Concreto, a Cília concorda com a criação... Quer que lhe diga com toda a franqueza, eu não adoro a figura do canal de denúncias. Acho que por cada coisa que é necessária que se descobre num canal de denúncias, há 10 que fazem saltar o pior que o ser humano tem em si. Portanto, eu não gosto da figura do canal de denúncias. Agora, das duas, uma. Ou nós não temos canais de denúncias, ou nós temos canais de denúncias para todas as situações. Não vejo porque é que se há de criar uma espécie de regime à parte da lei para uma determinada prestação que não existe em mais nenhum outro caso. Mas porquê é que nós partimos do pressuposto de que não há fraude aqui e há fraude em qualquer outro sítio, ou há corrupção? Do Primeiro-Ministro, moralizar as ajudas. Parece-lhe uma frase feliz de Eu gostava de dizer uma coisa. Eu gostava de saber porque é que nós presumimos que há corrupção em qualquer empresa com mais de 50 trabalhadores e presumimos que não há fraude na prestação social única ou no RSI. Não percebo qual é a lógica. Porque eu tanto acho que pode haver num sítio como no outro. Não percebo, sinceramente, qual é a lógica. Portanto, eu acho que isto é uma medida de rigor, mas eu acho que, suponho que o Partido Socialista também não queria que isto fosse imoral, pois não. Por isso é que achava bem que houvesse mecanismos que permitissem o cruzamento das prestações para situações de fraude que existem não serem continuadas. Isto é assim uma coisa tão polémica politicamente? Isto é dizer que os estrangeiros vêm para cá receber prestações? Eu também isso gostava de dizer, que se a vantagem de Portugal fosse receber prestações, há países em que as prestações são bastante mais altas do que Portugal, talvez mais atraentes. Eu não acho nada disso. Agora,
não acho impossível que haja alguns casos. Então, se houver alguns casos, porquê é que nós devemos combater? Porquê é que nós estamos a tentar criar aqui um fosso em coisas que são do mais elementar bom senso? Só para passar ao Miguel, mas ao prometer moralizar as ajudas, e a expressão utilizada por Luís Montenegro, o Primeiro-Ministro não está, de certa forma, a punir a pobreza e a contribuir um discurso que tem sido veiculado por partidos como o do Chega? Eu acho que o que pune a pobreza é a falta de oportunidades. Todas as pessoas que vivem em pobreza querem ter uma vida melhor. O que pune a pobreza é a falta de oportunidades. Não vamos estigmatizar. O dizer-se uma pessoa que recebe uma prestação do Estado, que é paga com o esforço, mais uma vez, é paga com o esforço de pessoas que, em muitos casos, ganham 1.000 euros por mês e se levantam às 5 e 6 da manhã para apanharem um transporte que muitas vezes está em greve para chegarem ao trabalho. Portanto, são pessoas que também merecem respeito. E a esmagadora maioria das pessoas que vive de uma prestação do Estado gostava era de poder trabalhar quando não pode ou gostava de encontrar emprego quando está à procura dele. Eu acho que isto, para mim, isto é uma evidência. Miguel, também é uma evidência para ti que o PS, no fundo, está a tomar uma atitude mais de conveniência do que outra coisa, até porque, na sua gênese, esta medida era dos socialistas? Não de todo, mas esta é mesmo uma daquelas medidas que são medidas estruturantes de uma diferença entre esquerda e direita. E a criação em Portugal, em 1996, do rendimento mínimo garantido, depois rebatizado por um governo de Durão Barroso, Paulo Portas, por RSI, é uma medida muito relevante nesta perspectiva, que é a ideia de que nós, numa sociedade sã, numa comunidade justa, minimamente fraterna, não podemos deixar ninguém para trás. E reparem bem, eu concordo com quase tudo o que a Cecília diz, mas extraio conclusões diferentes das da Cecília. A Cecília diz que o que as pessoas querem ter é oportunidades de sair da pobreza. Aquilo que se tem demonstrado é que o que se paga, por exemplo, a título da RSI, não permite essas pessoas sair da pobreza. E este governo vem fazer um discurso que, na minha perspectiva, é muito perigoso, que é dizer assim: tu só és pobre porque não trabalhas. Se tu trabalhares, tu libertas-te da tua infelicidade, do teu infortúnio, da tua miséria. E isso não é verdade. Porque há muitas pessoas que trabalham em Portugal e que mesmo assim vivem na miséria. Tanto que 30% dos beneficiários do RSI trabalham. Só que têm trabalhos a part-time, só que trabalham, por exemplo, sazonalmente e não têm rendimentos anuais suficientes para poder dispensar esse rendimento mínimo. Mas eu agora fazia uma reflexão, por exemplo, sobre a liberdade como capacitação, que é uma tese de um Nobel da Economia, o Amartya Sen, que propôs, por exemplo, a existência do microcrédito. A ideia do microcrédito é: se eu for forçado a ter um emprego durante 40 horas por semana e tiver 3 ou 4 filhos, uma mãe acamada para tratar, eu não tenho tempo suficiente para sair da riqueza e aquilo que aufiro através de um salário não é suficiente para sair da riqueza. Quando o governo diz que estas pessoas precisam de ir trabalhar, quando estas pessoas têm 8 e 9 filhos, quando estas pessoas são um sustentáculo da família, a esmagadora maioria das pessoas que têm RSI são mulheres. E, portanto, o que nós devemos aqui tentar discutir é como é que o Estado pode promover, através de políticas ativas de incentivo à saída da pobreza, a saída dessa mesma pobreza. E não estamos a discutir, e eu sinceramente acho que este discurso não é favorável. Quanto aos canais de denúncia, só para esclarecer isto, os canais de denúncia que são aplicados à administração pública e às empresas aplicam-se apenas para prevenção da corrupção e de criminalidade económica ou financeira e decorrem de diretivas comunitárias. Foram transpostas por Portugal em dezembro de 2021 através do Plano Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção. Quando o Secretário-Geral diz o diabo veste Prada, a discussão que eu gostava de ter é o seguinte: sabes, Rosa, quanto são as dívidas à Segurança Social? Ou seja, quantas são as dívidas, por exemplo, de entidades empregadoras que ficaram com 11% das contribuições de Segurança Social e não as entregaram à Segurança Social? São 3 mil milhões de euros. 3 mil milhões de euros. Por exemplo, o grupo Air Luxor, da família Mirpuri, que financia o Chega e que agora quer impedir a população de Setúbal de aceder às praias da Arrábida, mandou à falência a Air Luxor
E depois criou à parte uma nova empresa, a iFly. Sabes quantas dívidas tinha a Segurança Social? A Segurança Social, 3,7 milhões. Sabes quanto tinha dívidas ao Fisco? 4,6 milhões. Há prioridades. Eu acho que o Estado deve ir atrás da fraude. Mas há, de certo, pessoas que vestem Prada, que cometem fraudes muito mais lesivas para o interesse público e para a dignidade humana do que, de certeza, uma mãe que recebe 180 euros por membro de agregado familiar. Eu perguntava só se essas dívidas, se está a discutir algum perdão para essas dívidas. Ou se o Miguel Prata Roca acha que a Autoridade Tributária e a Segurança Social são uns fofinhos e que não costumam fazer execuções nem ir atrás das suas dívidas, porque se há entidades com a qual eu acho que ninguém quer ter uma dívida, porque sabe, primeiro é executado, a não ser quem não tem património ou desloca para empresas veículos. Se calhar eu sou dessas tais que não têm património, portanto eu percebo que... Mas se há coisa que o Estado faz e que a Administração Tributária e a Segurança Social fazem de uma maneira até em muitos casos abusiva, é cobrança de dívidas. Ninguém está a propor que essas dívidas sejam perdoadas, mas isso explica ou isso justifica dizendo há muitos ricos que não pagam contribuições, portanto mais vale nós recebemos subsídios fraudulentamente. Cília, tem que haver prioridades. Eu acho que tem que haver rigor em tudo. Com certeza. Tem que haver rigor em tudo. E eu confesso que o que para mim eu não consigo, o que eu acho que é perigoso é nós dizermos está aqui uma medida, eu concordo com ela, mas acho que o discurso à volta dela é perigoso e portanto eu voto contra a medida. Isto é que é perigoso. É nós, às tantas, já não estamos a discutir a realidade, estamos a discutir visões alternativas da mesma coisa. Mas como é que é? Então, a principal medida que divide a direita e a esquerda é uma medida que o PS propôs quando era governo? Não, o PS nós estamos todos a ter noção do disparate que isto é. Toda a gente está de acordo com esta medida, até o PCP e o Bloco estariam de acordo com a medida. O problema é o discurso que uns fazem ser por um lado e o discurso que outros fazem. Vamos deixar de coisas. Se toda a gente percebe que a medida facilita a vida a quem precisa e dificulta a vida a quem abusa, porquê é que não a pomos em prática? Isto é assim tão complicado, é preciso criarmos aqui... andarmos entre os discursos que diabolizam isto e dizem que porque querem fazer escravatura e os outros que dizem porque as pessoas vêm para aqui para receber subsídios. Vamos ter algum bom senso. E depois gostava de dizer uma coisa sobre o trabalho. É claro, na proposta de decreto-lei autorizado, que os cuidadores informais, os estudantes, as pessoas incapazes, não têm obrigação nenhuma de trabalho social. Agora, acho que estamos todos de acordo. Uma pessoa que recebe uma prestação do Estado, que tem disponibilidade para isso, há essa oportunidade. É assim uma coisa tão chocante que ela faça um trabalho social. Acho que isto decorre mais ou menos como não me parece também chocante quem recebe o subsídio de emprego tem a obrigação de procurar emprego. Isto é assim uma coisa, quem pode trabalhar que tem a obrigação de procurar emprego. Isto é assim tão chocante, acho que podemos estar todos de acordo em relação a isto. A não ser que alguém ache que é vantajoso haver pessoas que sistematicamente passem a vida inteira dependentes de um subsídio. Isso não é bom para elas, não é bom para o Estado, não é bom para ninguém. O que as pessoas querem é uma oportunidade para viver melhor. E é isso que o Estado tem que incentivar. E sim, e acho que esta medida, ao dizer assim, se arranjou um trabalho em part-time, que noutras circunstâncias obrigava a que perdesse a prestação, porque tinha rendimentos a mais, que ela crie aqui um faseamento que não desincentiva as pessoas do trabalho e que incentiva a sua ida para o mercado de trabalho, ainda que muitas vezes a part-time, sem um emprego de full-time, eu acho que isso é bom. São duas coisas diferentes. A Cília falava há pouco do rigor ou da falta dele. Parece-lhe também rigoroso que o PSD, neste caso Luís Montenegro, se reúna com André Ventura para falar da idade da reforma? Eu não me parece rigoroso, nem pouco rigoroso. Parece-me um absurdo estar a discutir a antecipação da idade da reforma. Todos nós gostávamos de nos reformar mais cedo, mas a realidade é que já para não nos reformarmos, mesmo com as leis que existem mais tarde, é preciso que percebermos que as pessoas, por exemplo, da minha geração, provavelmente ficarão a receber metade do que é o seu salário. E, portanto, nós temos é que encontrar soluções para as pessoas terem mais poupanças, num país em que os salários são baixos, terem mais poupanças do que aquelas que têm. Portanto, eu acho que baixar a idade da reforma é uma proposta absolutamente impossível. Então porquê é que acha que Luís Montenegro aceita que esse ponto faça parte eu não sei se ele aceita ou se não aceita. Há uma coisa que eu sei. Quem achar que é possível fazer uma reforma para baixar a idade da reforma, no atual estado da arte, está a enganar as pessoas. É o que eu posso dizer. E não acredito que o Governo vá fazer. É que não me passa mesmo pela cabeça.
acreditar numa coisa dessas. É uma proposta que toda a gente compreende, que toda a gente de boa fé e com o mínimo de conhecimento compreende que é impossível. E, portanto, eu acho que André Ventura senta-se e diz as coisas que quiser. Eu acho que, para lhe dizer a verdade, eu acho que o Governo tem uma posição pragmática, que é basicamente, desde que aprova as medidas como nós achamos que elas devem ser desenhadas, depois André Ventura que diga o que tiver vontade. Vamos ver. É uma posição pragmática esta? Não. Em 30 segundos. Não, acho que é uma posição oportunista e, para além de mais, é uma posição muito perigosa para o próprio PSD. Porque quando se dá palco a alguém que usa da mentira como jogo político, alguém que engana os eleitores, alguém que faz promessas absolutamente irrealizáveis, obviamente nós estamos no mesmo barco que essa pessoa. E Luís Montenegro, neste momento, está de mãos e pés atados, já se percebeu. E, portanto, mas eu não dá lhe auguro jeito, grande... politicamente, ao PS que haja esta aproximação entre Luís Montenegro e André Ventura? Bem, eu não sei o que é que dá jeito ao PS. O que dava jeito ao PS é apresentar um horizonte de esperança às pessoas, demonstrar que é possível reduzir as burocracias, que é possível pôr a economia portuguesa a crescer. E o PS conseguiu fazer isto. Quando se falam em reformas, por exemplo... Já não temos tempo, Miguel. Sim, mas neste momento temos um número mais baixo de pessoas a beneficiarem de RSI, 160.279. Porquê é que há menos pessoas a receber RSI? Porque a taxa de desemprego baixou de uma forma gritante, porque isso foi conseguido através da vinda de mão de obra estrangeira. Há aqui um problema que é os salários muito baixos dessa mão de obra estrangeira. Temos de terminar. E, portanto, acho que podemos deixar, até porque o Banco de Portugal mostrou dados até preocupantes sobre o que tem sido a compressão, digamos assim, dos salários mais baixos numa grande massa. Por acaso, acho que valia a pena uma discussão um bocadinho mais... Fica lançado o desafio para um próximo tema. Obrigada aos dois. Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso.